Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje ela é uma aula do componente curricular do sétimo ano, que tem como tema a formação das monarquias. No caso específico da aula de hoje, a monarquia portuguesa e espanhola, ou espanhola e portuguesa, tanto faz. Como a junção de territórios, a organização e o dinamismo das questões políticas e econômicas passam a acontecer e automaticamente vem ali o fortalecimento do absolutismo, de como esse absolutismo vai caracterizar este período, vai deixar uma herança gigantesca e vai fazer com que cada região possa ter lá o seu governante, tendo a definição de fronteiras, como essas fronteiras estavam estabelecidas, caracterizadas, enfim, dessa maneira e dessa forma. Pois bem, vamos na aula de hoje estudar todo esse conteúdo, esse processo, essa evolução, essa formação e de que maneira vai haver essa organização política, territorial e econômica. Esses três fatores vão dizer como essas situações vão estar definidas e caracterizadas e esboçadas para a gente. Tá bom assim? Pois bem, nós temos aqui a formação das monarquias espanhola e portuguesa. Eu já mencionei nas aulas anteriores que para entender esse conteúdo a gente tem que buscar alguma coisa, alguns aspectos importantes, melhor dizendo, lá da Idade Média, do final da Idade Média, do Renascimento comercial, do Renascimento urbano, as pessoas voltando a morar nas cidades, o processo em que o fato histórico em que surge a chamada cruzadas, as cruzadas como uma reação, não é, para a chegada de vários muçulmanos à Terra Santa de Jerusalém, e a partir daí nós temos o desenvolver desses fatos históricos que vão fazer com que aconteça já na chamada Idade Moderna a formação desses estados nacionais, a formação desses países, como vai se dar essas situações todas. Lembrando ainda, não é, que no caso específico de hoje, da aula de hoje, nós temos a ser ressaltada a presença dos muçulmanos naquela região, na região de Portugal, na região da Espanha, e para que ocorresse a efetiva formação do Estado monárquico, teria que haver também, muito bem, isso mesmo, né? Teria que haver a reconquista, a expulsão desses muçulmanos. Eles foram expulsos para que a situação pudesse estar concluída, estabilizada, e a partir daí houvesse a formação dos reinos, a formação dos países como Portugal e como Espanha. Bem, feito isso, descrito essas situações importantes nesses momentos iniciais, é fundamental agora a gente entender, não é? Entender como estava posicionado, o que estava havendo do ponto de vista territorial naquela região de Portugal e de Espanha. É aqui nesse momento que você vai ter que pôr em prática um pouco dos seus conhecimentos geográficos no que se refere precisamente a essas questões cartográficas e geográficas, não é? Vamos lá, porque a partir daí você vai ter essas noções e vai conseguir entender de uma forma mais exata, mais consistente esse conteúdo. Temos aqui então a formação das monarquias espanhola e portuguesa. Na página 130 diz assim: com a aliança formada entre a burguesia e os reis, burguesia, aquela classe social, não é, que surgiu lá no finalzinho da Idade Média e começa a crescer de uma forma muito grande durante esse período aqui. Então nós temos a aliança formada entre a burguesia e os reis
em várias partes da Europa, além do apoio da própria Igreja Católica. Cada estado passou a se organizar de acordo com suas características. Além disso, várias concepções filosóficas ajudaram a elaborar teorias para definir um novo tipo de governo. Várias concepções filosóficas ajudaram a elaborar teorias para definir um novo tipo de governo. Pois bem, no absolutismo, o rei teria poderes incontestáveis e a Igreja Católica teria participação direta na formação política, como nos casos de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Em Portugal, ainda na página do livro 130, em Portugal e na Espanha, a formação de um Estado estava diretamente ligada ao expansionismo árabe. Desde o século VIII, como vimos, os islâmicos organizaram caravanas que rumavam pelo mundo em busca de converter o maior número de pessoas ao islamismo. Embora tenham conseguido controlar boa parte do Oriente Médio e o norte da África, eles não dominaram grandes extensões territoriais na Europa, mas ocuparam quase toda a Península Ibérica, formada pelos atuais Portugal e Espanha. E a formação desses estados nacionais tem a ver diretamente com a expulsão dos árabes dessa península. Ou seja, a formação do Estado só vai poder ser concretizada, a formação do Estado desses Estados nacionais só vai poder ser confirmada com a expulsão dos mouros. Enquanto eles estivessem lá, ocupando essa região, não seria viável, não teria condições para que a formação, essa definição, essa estabilização, definição de uma formação de uma monarquia governamental pudesse acontecer, não é? Não teria condições para isso. Não teria condições. Com a presença lá deles, as questões políticas e religiosas seriam um entrave, seriam um obstáculo muito grande. Não é isso? Prosseguindo aqui, vamos observar esse mapa que nós temos aí a origem da formação dos dois estados, não é? Tanto o Estado espanhol quanto o Estado português. No caso do Estado português, nós temos aí o Condado Portucalense e o Reino de Leão e o Reino de Castela. E no caso espanhol, nós temos ainda a Condado da Catalunha, não é? Então, a definição, você observa aí que esse condado portucalense que vai dar origem ao reino português, né? A formação da monarquia portuguesa. E com isso, você observa também a presença desses reinos aqui, ó, Reino de Navarra, de Aragão e o Condado da Catalunha, na região que hoje fica a Espanha, não é? A região que fica a Espanha. Pois bem, temos então o Condado Portucalense, o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra, o Reino de Aragão e o Condado da Catalunha. Tá bom assim? Pois bem, logo abaixo desse mapa nós temos, mesmo tendo convivido por muito tempo pacificamente, cristãos e muçulmanos, por muitas vezes deram início a conflitos e guerras. E isso se agravou
ainda mais quando a Igreja Católica passou a financiar as cruzadas na tentativa de recuperar terras sagradas, mas também de combater o crescimento islâmico na Europa. E foi nesse contexto, nesse contexto que ocorreu a chamada a Guerra de Reconquista, reconquistar o território que estava sob domínio dos muçulmanos, não é isso? Dos mouros, com o objetivo de libertar a Península Ibérica da dominação dos mouros. Os cristãos conseguiram expulsar os árabes definitivamente no século XV. Indo agora para a página 131, diz assim: as terras que ficaram com Portugal passaram a ter a administração dos condes. E as que ficaram com a Espanha deram origem a vários reinos administrados por espanhóis e por franceses. Então, o território português ficou administrado pelos condes, por esses nobres, não é? Nobres, recebem esse título nobres, barão, baronesa, duque, duquesa, conde, condessa, são títulos de nobreza, não é? Que vão fazer com que o território português possa se desenvolver através inicialmente desses condes. E vai haver um arranjo político para que o condado seja fixado, o condado portucalense, que vai dar origem a Portugal. E aqui a gente vai procurar entender esse processo todo de como uma pessoa consegue ter determinados prestígios, força política, a partir de determinadas negociações. Aí tem assim: Portugal nasceu enquanto Estado no ano de 1139. Antes disso, após a Guerra da Reconquista, o rei Afonso VI, ele doou o condado portucalense para o nobre francês Henrique de Borgonha. Seu filho Afonso Henrique lutou para buscar a independência desse condado, conseguindo transformar esse condado em reino. E no nosso livro, na página 131, aparece aqui uma característica que é esses links que são importantes, não é? Aí diz assim, ó: Condado portucalense, localizado na Península Ibérica, fez parte da unificação do Estado português, formando o Estado de Portugal. Então, o Estado de Portugal é originário do Condado portucalense. E aqui embaixo nós temos também falando sobre Henrique de Borgonha, que vai ser o rei que vai absorver esse condado, vai desenvolvê-lo, vai recebê-lo, né? Como sendo uma recompensa pelos serviços prestados ao Condado portucalense. E aí embaixo nós temos o prosseguimento do nosso conteúdo no caso da Espanha, após a Guerra da Reconquista, os territórios da Península Ibérica foram divididos em 4 reinos: o Reino de Leão, o Reino de Navarra, Castela e Aragão. Cada reino era dividido, era administrado, era organizado por um rei, que fazia parte de uma família oriunda da nobreza. A unificação desses reinos ocorreu de maneiras variadas. Ponto. Após muitas guerras, a unificação definitiva dos reinos de Leão e Castela ocorreu no século XIII. Posteriormente, estes se unificaram com o reino de Aragão através do casamento entre... Olha, coisa muito comum para a época, hein?
união de territórios através de casamentos, muito comum. E isso vai ser uma prática muito rotineira, casamento entre reis, entre príncipes, entre rainhas, para que dali pudesse surgir uma nova nação, uma nova força política. Se não pudesse juntar as nações, efetivamente juntar os territórios, poderia muito bem ser ali uma aliança política, né? Visando lá na frente ter algum objetivo, algum lucro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político. E aqui nós temos a unificação desses reinos ocorreu de maneiras variadas. Após muitas guerras, a unificação definitiva dos reinos de Leão e Castela ocorreu no século XIII. Posteriormente, estes se unificaram com o reino de Aragão através do casamento entre Fernando, herdeiro do trono de Aragão, e Isabel, irmã do reino de Leão e Castela, em 1469. Depois, no início do século XVI, Fernando invadiu e anexou o reino de Navarra. Fernando e Isabel ficaram conhecidos como os reis católicos. E no ano de 1492 conseguiram expulsar, 1492, conseguiram expulsar definitivamente os árabes, consolidando assim a formação do Estado Nacional Espanhol. Ainda na página 131, nós temos a formação das monarquias inglesa e francesa. Aí tem assim: o processo de formação da monarquia inglesa teve relação direta com a unificação francesa, principalmente com a Guerra dos 100 Anos. Antes, durante a Baixa Idade Média, a Inglaterra não estava unificada. Era formada por 4 reinos diferentes: Escócia, País de Gales e Irlanda, formados por povos celtas, e a Inglaterra, formada por povos anglo-saxões, mas ligados por idiomas e costumes semelhantes. No século XII, o rei Henrique II conseguiu a unificação desses reinos, governando rigidamente e opondo-se à nobreza, não é? Então, nós temos aqui um link que vai informar dando detalhes sobre os celtas, não é? Que eram povos de origem indo-europeia que, a partir do século II milênio a.C., expandiram-se pelo oeste europeu. E os povos anglo-saxões são originários da fusão entre germânicos e habitantes da Grã-Bretanha e deram origem à Inglaterra, não é? E a partir daí a gente vai exemplificar todas essas situações a partir da formação da Inglaterra e da França. Vocês observaram aí que a Inglaterra vai ter País de Gales também com 4 reinos, né? A própria Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, formando logo depois a chamada Grã-Bretanha, como hoje persiste, que hoje existe a Grã-Bretanha, né? Inclusive eles saíram lá do bloco da União Europeia. Pois bem, não é? E a partir desse momento nós vamos verificar o estudo mais aprofundado
não é, em relação inicialmente à formação da monarquia inglesa